Olá pessoal, está começando mais uma edição dos destaques da semana, dessa vez não só para falarmos de Caçapava do Sul, mas também do que aconteceu na região, aqui próximo a Caçapava do Sul. A primeira notícia é sobre um homem que morreu afogado na região do Seivalzinho, interior de Caçapava do Sul. Horaci Martins Machado, de 66 anos, ele pescava com um amigo no último sábado, quando o barco que eles estavam pescando virou. O Horaci estava sem o colete salva-vidas e o amigo dele, ele estava com salva-vidas, conseguiu se salvar. Mas no dia, após isso acontecer, a equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Maria foi chamada, para tentar fazer as buscas, os resgates, e não conseguiu encontrar o corpo do Horaci no mesmo dia. Ele só foi encontrado na segunda-feira. O trabalho dos bombeiros, permaneceu, teve que ter uma pausa durante a noite. Eles retomaram na manhã de segunda-feira, quando aí sim conseguiram encontrar o corpo do idoso, que foi encaminhado pela Funerária Barbosa para necropsia em Cachoeira do Sul. Então, uma notícia ruim no final de semana, que não foi a única, porque nós também tivemos muitos acidentes registrados tanto na BR-153 e também na BR-392. Então, um resumo aqui dos acidentes que aconteceram. Na sexta-feira, 2 veículos colidiram no viaduto ali entre a BR-153 e 392. E apesar do forte impacto que envolveu uma caminhonete e um Meriva, nenhuma das pessoas que estavam nos veículos se feriram, ainda bem, mas as cenas que a gente está mostrando aí foram bem fortes, os veículos tiveram danos materiais. Na segunda-feira, uma carreta saiu da pista também na BR-392, foi ali na região do Santa Bárbara. As causas não foram identificadas pela PRF e o motorista fugiu do local. Também no mesmo dia, um carro capotou num lugar conhecido como a Curva da Morte, entre Caçapava e São Cepé. Mas a condutora também não se feriu, e ela é de São Cepé, então no mesmo dia ela já voltou para São Cepé, mas outro acidente grave também, registrado na BR aqui próximo a Caçapava. E na noite de terça-feira, 2 caminhões também se envolveram em um acidente próximo à ponte do Arroio São Rafael, isso ali em São Cepé. Um dos motoristas sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Santo Antônio de São Cepé. Ele foi atendido lá e depois liberado. O motorista do outro caminhão, que tinha placas de Caçapava do Sul, não se feriu. Ele teria batido na traseira do outro caminhão, então foi um acidente inusitado, Também tivemos notícias, falando já de notícias inusitadas, a gente teve essa semana uma carreira de cavalos em São Cepé. Esse caso aí virou assunto em todo o país, nos principais jornais e sites de notícias, e foi assim, câmeras de uma empresa de vigilância que registraram essa corrida dos cavalos, de 2 cavalos no centro ali de São Cepé. E aí o jornal Serpense divulgou, fez a matéria e isso tomou uma proporção imensa. Eram 2 jovens envolvidos no caso, e eles se apresentaram na Polícia Civil de São Cepé nessa semana. Um tem 14 anos e o outro 15 anos, Então tu vê 2 jovens aí que andaram aprontando no centro de São Cepé e viraram notícia. E após serem ouvidos na Polícia Civil, eles vão ser indiciados por direção perigosa e crueldade contra animais. Mas até que ponto, a gente vê, eu acho que de repente tem que trabalhar, ouvi-los, mas também orientá-los a não fazer mais isso. Talvez não tenha sido nada grave, poderia ter sido, mas é um caso que tem que orientar, fazer isso, por exemplo, quer andar a cavalo, que seja no lugar apropriado, seja para fora, no interior, não no centro da cidade, é complicado, onde tem muita movimentação de veículos e de pedestres. E antes de encerrar e antes de falar da previsão do tempo, a gente também teve ação da polícia na região, em São Cepé, na sexta-feira agora, foi apreendido cerca de 1.000 pés de maconha, isso em uma propriedade rural, na região do São Rafael, às margens da BR-392. Então, uma grande ação da Polícia Civil e da Brigada Militar lá de São Cepé, que encontraram essa grande quantidade de maconha e fizeram essa apreensão. E o proprietário da casa, ele foi encontrado, e foi preso
em flagrante, levado à Delegacia de Polícia de São Cepé. E também teve um registro de tráfico de drogas em Lavras do Sul. Isso também na sexta-feira, um casal estava indo de ônibus de Caçapava para Lavras do Sul, quando a Brigada Militar ela teria recebido uma denúncia anônima e identificou os jovens e fez a abordagem lá na entrada de Lavras do Sul, na região conhecida como Vila Hípica. E com eles foi apreendida uma certa quantidade de uma substância, né, que na ocorrência eles colocam uma substância semelhante à maconha, e também fizeram a apreensão desses jovens. A moça é de Lavras do Sul, o rapaz de Caçapava do Sul. Agora vamos falar da previsão do tempo. Estamos no mês de julho, mas as temperaturas um pouco mais elevadas, nem parece inverno, não é mesmo? Né? Parece as temperaturas de primavera. A semana foi de tempo seco, com uma exceção na segunda-feira ali que teve algum registro de uma certa garoa assim. E o que eu tenho para dizer para vocês é que na próxima semana também deve permanecer assim, mas também teremos 2 dias ali de chuva. Então até segunda-feira, dia 31, esse tempo vai permanecer seco, com as temperaturas ali oscilando pouco, entre 12 e 26 graus, então temperaturas bem amenas. Então final de semana vai estar super de boa, assim como a gente diz, para curtir em Caçapava do Sul e também na região. Mas na terça-feira já temos uma previsão de instabilidade, então já temos já chances de chuva que vão seguir até quarta-feira. Mas quinta o tempo volta a ficar não tão instável, ficar mais seco e também esfriar, Então quinta-feira a temperatura já dá uma queda de temperatura, e aí as mínimas vão ficar entre 7 e 20, mas durante a tarde já sobem um pouco, e aí entre 20 graus, então fica entre 7 e 20 graus. É isso aí, um inverno com cara de primavera. Antes de encerrar, quero dizer que nós temos uma estreia no nosso Espaço do Poeta, Espaço do Escritor. Essa semana a gente publica a primeira crônica da Ana Zoé Cavalheiro. É a crônica Anjo Existe. E fica a dica para você conferir, ler a crônica da Ana Zoé, que está estreando em nosso espaço dedicado à cultura. Esses foram os destaques da semana. A gente volta, claro, na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau.